entender, eu vou falar um pouquinho da vida de Esther, né? Esther era uma moça judia, exilada da Pérsia. O que é exilada? Exilada é quando alguém é forçado a sair da sua pátria, é forçado a sair de um lugar de conforto. Então Esther era exilada, né, da terra de Israel. E Esther não tinha pai, não tinha mãe. Esther, ela era órfã de pai e mãe. E ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E essa menina, ela era muito bonita, uma moça muito bonita. E ela foi selecionada para passar por uma seleção de rainha, né? Para ser rainha da Pérsia. E essa menina, ela era muito bonita. E o tio dela falou assim, olha, vai ter uma seleção de jovens para o cargo de rainha. Porque o rei restituiu a rainha Vasti. Então ela foi chamada para passar por a seleção. E ela foi selecionada, né, para o cargo de rainha. Mas junto com esse cargo, ser rainha é bom, né? Não, veio uma responsabilidade muito grande sobre a vida da rainha Esther. Ela já vinha de uma geração que era muito procurada, seguida, perseguida, na verdade, né? E ela foi selecionada e foi ali. Então eu vou ler aqui, ó, Esther 2:10, que diz assim: Esther, porém, não tinha declarado a seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não a declarasse. Passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, a fim de se informar de como Esther passava e do que lhe aconteceria. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela que completar 12 meses de tratamento de beleza, segundo as descrições para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfume. Desta maneira vinha a jovem ao rei, dava-lhe tudo o que ela desejasse levar consigo à casa das mulheres para o palácio. Então, quando essas moças elas eram separadas da seleção de rainha, antes dela ver o rei, ela ficava 1 ano se preparando até chegar à presença do rei. Então, o que ela teve? Ela teve paciência até ela chegar o momento dela. Mas o que estava acontecendo durante esse ano? A nação dela, que ela era judia, estava sendo perseguida por Amã. Amã estava armando uma trama para exterminar a nação, né? A nação de Israel, de judeus. Amã estava tramando isso no coração dele. Mas a rainha ainda não sabia, Esther ainda não sabia. O rei Assuero também não sabia, mas Amã já estava tramando. Mas só que existe um Deus que antes mesmo de você saber, Ele já está trabalhando ao seu favor. Quando seus inimigos estão se levantando contra a sua vida, já existe um Deus que está trabalhando ao seu favor. Ainda que você não está vendo, mas Deus já está trabalhando. Ela estava se preparando há 1 ano para encontrar com o rei. E detalhe, quando você passasse por essa seleção, você não podia se apresentar ao rei se você não fosse chamado. Se você tentasse fazer isso, você era exterminado. O rei Assuero, ele era um homem de coração ruim. Ele já tinha restituído a rainha Vasti, né? E já tinha exterminado com a nação dela. Então, a Esther, ela tinha que ter sabedoria para chegar até o rei.
E o inimigo já estava tentando armar contra Esther, porque ela era judia. Mas ela também foi o quê? Obediente. Esther foi obediente. Quando o tio dela falou assim: olha, não fala para ninguém da onde você é. Fica quieta sobre a sua identidade de judia. Você fica quieta. Então ela foi obediente. Quantas vezes o pastor fala para você: não faça isso, e você não obedece, eu não obedeço? Você já pensou se ela não tivesse obedecido o tio dela? Quantas vezes a mãe fala para o filho: não faça isso, o filho desobedece, aí acontecem coisas e depois a gente vem a questionar. A rainha Esther obedeceu quando o tio dela falou: não fala quem você é. E aí Amã tramando contra a nação dos judeus. E a rainha Esther ficou quieta, ela obedeceu o tio dela, quando ele falou para ela não falar da onde que ela era. E aí o que aconteceu? O tio dela ficou observando o que estava acontecendo. Aí ele ouviu falar que como é que é o nome do abençoado aqui? Amã, o inimigo dela, Amã, estava tramando destruir a nação dos judeus. Aí o que ele falou? Falou assim: vou mandar um recado para Esther. E ele mandou um recado para ela: ó, estamos em perigo. Não só você, mas toda a nação está correndo perigo. Amã quer destruir. E se você for descoberta, você também vai ser destruída. E o que ela fez? Vamos ler um pouquinho aí, irmãos. O que a rainha Esther fez? No versículo 4:16, ela jejuou, ela se consagrou, ela orou ao Senhor. Ó, 4:16 diz assim, ó: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuma por mim, se consagre por mim, não comais nem bebei durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim fazeremos. Nós jejuaremos, nós consagramos, depois irei ter com o rei. Ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther havia ordenado. Glória a Deus. Irmão, não podemos ficar calados. Não adianta você ficar chorando, questionando. Toma uma atitude. Você esqueceu do Deus que você serve, que é o Deus do impossível? Você já imaginou se Esther fosse correr da situação que ela estava vivendo? Ela não ficou parada, ela teve uma atitude. Qual foi a atitude? Vamos orar, vamos jejuar por essa causa. Ainda que é impossível para mim chegar diante do rei, eu conheço um rei que tudo pode. Aquele pode fazer o impossível se tornar possível. Porque aqui ela falou que seria difícil chegar até o rei. E se o rei não fosse chamar, se a pessoa não fosse chamada pelo rei, não poderia se apresentar, porque estaria correndo risco de morte. O que ela falou? É difícil. Se eu perecer, todos perecerão. Mas tem Deus que pode fazer o impossível. Mas o que eu tenho que fazer? Ficar calado? Ficar reclamando? Não. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos buscar para que eu venha chegar e falar com o rei. Irmãos, presta atenção. Se ela jejuou e orou para chegar durante o rei, um rei carnal, um rei da terra, e nós para chegar diante de Deus, para que o céu se abra sobre as nossas vidas, nós vai chegar diante de Deus de qualquer maneira? Não é assim não.
A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados, que a mão dele não está encolhida, mas você tem que ter um agente. Qual que é esse agente? Você tem que ter fé, você tem que buscar, você tem que clamar, você tem que jejuar para chegar diante de Deus. Não é de qualquer maneira, não. Pedir, dar-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Mas para isso temos que fazer o quê? Pagar o preço, irmão. Nada é de graça, não. Você quer ter vitória? Põe o joelho no chão, põe a boca no pó, vai orar, vai jejuar igual a rainha Esther fez aqui. E o que aconteceu? Depois que ela jejuou, depois que ela orou, ela foi chamada, irmãos. Ela foi chamada para se apresentar perante o rei. Que isso não era fácil. Poderia acontecer tantas coisas para ela não chegar até lá. Ela poderia não ser selecionada. O homem ali que cuidava das mulheres poderia ter uma mais chegada. Mesmo que ela fosse mais bonita, ele poderia passar ela para trás. Quantos agentes poderia acontecer para a rainha não chegar até lá? Mas detalhe, existia um Deus que estava lutando por ela. Existia um Deus que estava trabalhando a favor dela. E esse Deus não é diferente, irmãos. É o mesmo Deus que peleja por você. Ele peleja por mim. Ele cria caminho e circunstância para você chegar onde Ele quer. Para você chegar no lugar da bênção. Não existe coincidência para Deus, não. Existe momento que Deus opera para mostrar a glória dele na sua vida, na minha vida. Ah, houve uma coincidência. Mentira! Não existe coincidência. Existe oportunidade que Deus usa para a glória dele vir através da sua vida, irmãos. Então, o rei mandou chamar Esther. E ali, Esther achou graça. O rei gostou dela. O rei se apaixonou por ela, achou graça. Aí o que ela fez? Ela foi inteligente, ela foi obediente, ela teve confiança em Deus e ela teve coragem. Porque para chegar até o rei, tinha que ter coragem. Não era de qualquer maneira, não. Ela se vestiu de coragem, de fé e foi até o rei. Chegou lá, ela contou tudo para o rei, o que estava acontecendo. Ela fez um banquete, chamou o rei, chamou o inimigo dela, que era Amã, né? E fez aquele banquete e falou para o rei tudo o que estava acontecendo. Ela não ficou parada, ela buscou, ela foi obediente. Ela foi humilde, ela reconheceu a soberania de Deus na vida dela, ela reconheceu a soberania diante de Deus e ela teve amor ao próximo, irmãos, porque ela fez tudo isso em favor da nação dela, porque a nação de Jerusalém já tinha sido destruída através da rainha Vaste. Olha só que responsabilidade, ela colocou a vida dela em perigo por amor a uma nação. Nós também temos que ter amor ao próximo, amor. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Isso acontece, viu? A gente conversa tanto com os esposos da gente, chama de amor que a gente de vez em quando, mas Deus é o meu amor. Ele tem que ser o primeiro na minha vida, né? Na nossa vida. Porque sem amor, irmão, nós não chegamos em lugar nenhum. Você imaginou, esse dia eu estava falando da Nathalie, eu falei para ela, Nathalie, você já imaginou que para entrar no reino do céu, nós temos que ser como uma criança? Como que é uma criança? Ela é inocente. Você bate nela agora, daqui a pouco ela volta, ela te beija, ela carinha você. Então, irmãos, temos que ter amor ao próximo. E aqui a rainha Esther, ela colocou a vida dela como Jesus também. Ele deu a vida dele por amor a mim, por amor a você. Ele não precisava fazer isso, mas ele pagou a vida por sangue, por amor a mim, por amor a você. E nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui a rainha Esther, ela colocou a vida dela em perigo por amor a uma nação. Uma mulher que foi obediente, ela confiou em Deus,
ela jejuou, ela pagou o preço, ela teve coragem, ela renunciou. Uma mulher que era improvável mesmo, né? Era uma órfã, era exilada. Ela tinha todos os agentes para desistir, mas ela não desistiu. Ela pagou o preço, ela se consagrou, ela jejuou para chegar até lá. E qual é o final dessa história, irmãos? O final dessa história é que após ela ter jejuado, ela ter orado, Deus deu a vitória para o povo dela. E o que aconteceu com os inimigos? Os inimigos dela foram todos derrotados, foram enforcados. Se você ler a história aqui, não dá para contar detalhes. O livro de Esther, ele tem 10 capítulos, mas é uma história muito linda. Se você está se sentindo desmotivado, se você está se sentindo desanimado, lê a história dessa mulher, uma mulher guerreira. É uma história assim de se apaixonar, de se sentir assim forte, você entendeu? Porque você começa a ler essa história e você pensa assim, e se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? Não, o que eu estou passando é pouco, eu vou fazer como ela, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou batalhar até eu conseguir. Se é para esse jejuar, eu vou jejuar como ela falou aqui, ó, 3 dias ela orou e jejuou, ela se consagrou para que Deus entrasse na causa dela. E não é diferente, irmãos. É o mesmo Deus que Esther serviu, é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus. Basta somente você crer e confiar que existe um Deus que tudo pode. Nós não podemos vir na igreja, não falhar nenhum culto, irmãos, e sair da mesma maneira que nós entrou. Isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar. Temos que fazer como Jacó. Eu não largo do anjo enquanto ele não dá a minha bênção. Não podemos desistir, mas desistir de joelho. É de joelho, irmãos. Não é ficar reclamando, não. Não podemos desistir da nossa bênção, não. Enquanto nós não conseguir, não podemos desistir. E você já se perguntou por que você está nesse lugar? Por que você está lá? Porque aqui, ó, tem esse versículo aqui que o Mardoqueu falou para Esther assim, ó. Você já se perguntou por que você está aí? Tem propósito. Por que Deus te colocou onde você está? Você já se perguntou? O que eu estou fazendo aqui? Será que você está ali no momento? Não. Se Deus te colocou você ali, aonde você está, no seu serviço, no lugar que você está, é porque Deus tem propósito na sua vida, irmãos. Deus tem propósito na sua vida. Nós, irmãos, temos que buscar a orientação de Deus. Tudo que nós for fazer na nossa vida, nós temos que buscar a orientação de Deus. Não podemos tomar decisão sem consultar Deus, não. Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas, em qualquer situação. Ainda que a situação pareça perdida, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Ainda que você acha que não vai ter jeito, Deus está no controle de tudo. Deus chega na hora certa. A rainha Esther ficou 1 ano esperando para se apresentar diante do rei. E ela chegou na presença do rei na hora certa. Então não desiste da situação. Não desista do propósito que Deus tem na sua vida, do chamado que Deus tem na sua vida. Você já parou para pensar que você está passando por essa luta porque Deus quer algo maior na sua vida? Você já se perguntou, Deus, revela a mim por que eu estou passando por isso? O que eu estou fazendo neste lugar? Esse dia eu perguntei para Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E Deus falou para mim, ainda falta algo. Eu vejo que para mim é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, aguenta mais um pouquinho, passa o processo.
Aguenta mais um pouquinho. Deus chega na hora certa, irmão. Deus chega na hora exata. Então aguenta mais um pouquinho o processo. Deus está trabalhando ao seu favor. Ainda que tudo pareça impossível, Deus está trabalhando ao seu favor. Então eu vejo aqui que Esther foi obediente. Ela confiou em Deus, ela não ficou parada, ela jejuou, ela orou, ela se consagrou e ela teve coragem. Confiança em Deus, obediência, submissão a Deus, ter coragem para enfrentar o desafio, humildade para reconhecer a soberania de Deus e amor ao próximo, irmãos. Esse é o agente que a rainha Esther teve para conseguir a vitória. Então, não desiste da sua bênção. Não desiste, não. Busque Deus insensatamente. Busque Ele. Busque mesmo, de todo o coração. Você pode ver que Esther, ela casou com um homem que não cria em Deus. Mas ele teve que submeter ao Deus de Esther. Porque Deus é o Deus que tudo pode. Esse dia o meu filho falou para mim, contou uma ilustração para mim, né? Que quando Deus manda, até o diabo obedece. E é desse jeito mesmo. É dessa forma mesmo. Não importa se Deus é contigo, se Deus está contigo na peleja, vá. Porque Ele vai fazer tudo acontecer na hora certa e no momento certo. Como Ele fez aqui na vida de Esther, né? E o final da história é que ela foi mais que vencedora. Os inimigos dela pereceram. Os inimigos dela morreu enforcado. E ela conseguiu a vitória. Não só ela, mas toda a nação de Israel, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, né? Irmãos, eu não vou mais adiante, né? Não vou mais adiante até aqui. E que você fica com a história de Esther no seu coração. Essa rainha que ela não teve medo diante da circunstância. Ela não teve medo das lutas, mas ela preferiu confiar em um Deus que tudo pode. Não, se ela fosse olhar, ela era tudo improvável, mas o improvável passou a ser provável. O impossível passou a ser possível. E assim é nas nossas vidas também. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus a esse Deus que tudo pode. Coloca a mão no seu coração e conversa com Deus. Aquilo que você não está conseguindo, peça para Ele agora neste momento. Ele é o Deus do impossível. Ele não falou eu posso algumas coisas, não. Ele falou tudo eu posso, se creres. Tudo eu posso. Eu sou o Deus do impossível. Então clama a Ele neste momento. Senhor nosso Deus, eterno querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, aqui está a sua igreja, Pai, clamando a Ti, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra fala que o Senhor é o Deus que tudo pode, Pai. Meu Deus, os Teus servos estão clamando, Pai. Aquele que precisa de uma cura, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o doutor dos doutores, o Senhor é o Deus das causas impossíveis, Pai. Meu Deus, venha trabalhar na vida da Tua igreja, venha trabalhar na vida do Teu povo, que o Teu povo, Pai, venha ser curado, liberto, restaurado, Pai. Aquele que está com a dor, Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, receba a cura, receba a libertação, receba a transformação nessa noite. Aquele que precisa de uma libertação, Pai, que o Senhor venha com libertação agora, Pai, que toda macumbaria, bruxaria, feitiçaria, encantamento, cai por terra agora em nome do Senhor Jesus.
Jesus. Meu Deus, eu coloco, Pai, a família na tua mão, Pai. Meu Deus, nenhuma macumbaria, nenhuma feitiçaria, nenhum encantamento pode com a família que o Senhor abençoou, Pai. Então abençoa os casamentos aqui nessa noite, Pai. Quantas pessoas querendo parar, quantas pessoas querendo desistir, sem coragem de lutar, meu Deus. Reveste com força nessa noite, Pai. Reveste, Pai, agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Com a autoridade do céu, Pai. Dá força, Pai. Dá força, Pai, para a tua igreja. Vem orar, vem jejuar, vem renunciar, Pai Santo. Que o Senhor é o Deus que tudo pode, Pai. Meu Deus, aqui no começo do culto, foi colocado o nome de pessoas, Pai. Pessoas, Pai, que estão desistindo de viver, desistindo, Pai Santo. Oh, Pai Santo, cai por terra toda depressão, cai por terra agora todo espírito de vício, Pai, que coloca desejo da pessoa usar droga, da pessoa beber, da pessoa fumar. Cai agora por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Tira toda a enfermidade. Tira agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de morte. Todo espírito agora cai por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de suicídio sai agora em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, orianda lamanás. Eri canta lamanás. Eri anda lamanás. Oh, uri canta lamanás. Dá força para tua igreja, Pai. Aquele que não tem força de orar. Aquele que não tem força de jejuar. Aquele que não tem força de consagrar, Pai. Oh, Espírito Santo, intercede por nós diante do trono, que a tua igreja vem ter força de buscar, de jejuar, de orar, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Eu sei que eu estou pedindo a um Deus que tudo pode, Pai. Venha abençoar a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os teus servos, Pai. Glória te dou, graças te dou, Pai, graças te dou, Pai, confiando da vitória que o Senhor já liberou para a tua igreja, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, que Ele é digno de toda a honra e toda adoração, aleluia, e assim eu agradeço a oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia.